Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo da lição da Escola Sabatina. Que bom ter você aqui no meu canal, que bom ter você para partilhar do estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos começando uma nova lição e vamos estudar aí o livro das origens, o livro de Gênesis. Uma lição que está muito especial e vai nos ajudar a melhorar, a aperfeiçoar a nossa cosmovisão. Cosmovisão é a forma como nós vemos o mundo. E ao estudarmos o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós percebemos nossas origens. E é claro que se não entendemos nossas origens, quem somos, pouco importará o nosso destino, não é verdade? Se somos frutos do acaso, o futuro pouco interessa. Mas quando nós entendemos de onde nós viemos, quem somos e para onde vamos, nós podemos levar uma vida com muito equilíbrio, com sensatez e, sobretudo, com responsabilidade. Por isso, pegue sua Bíblia, a minha já está aqui, pegue também a sua lição da Escola Sabatina. Vamos começar um novo trimestre falando a respeito do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E para começar, já entramos aí num tema muito especial que foi sobre a criação. Claro, vamos começar do começo, né? Para ser redundante. Vamos começar de Gênesis 1:1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o verso principal dessa semana. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes de começarmos ou avançarmos o estudo, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, se você gostar do conteúdo, deixar o seu like e faça a gentileza de pegar o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo e enviar também para os seus amigos, para que outras pessoas cheguem também ao conhecimento da palavra de Deus como você, tá bem? Muito obrigado. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor para o estudo? Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Que o teu bom e santo Espírito, o mesmo que inspirou apóstolos e profetas a escreverem um livro sagrado, possa agora iluminar a nossa mente para compreendermos as verdades fundamentais do primeiro e segundo capítulos do livro de Gênesis. Que o teu Espírito também esteja com cada amigo, com cada amiga que ora comigo agora e que nós sejamos abençoados pelo estudo da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal e recapitularmos a cada semana a lição da Escola Sabatina. Se prepara para um trimestre muito especial, onde vamos estudar aí o livro de Gênesis. E olha, quando comecei a estudar a lição dessa semana e fiquei pensando, né? Certa vez eu ouvi de alguém na igreja dizer assim, olha, pastor Arilton, às vezes a gente estuda a lição, mas tem coisas muito complicadas, muito difíceis de serem entendidas. Eu concordo com você, que às vezes há coisas delicadas que precisam de um tempo maior de dedicação para a conclusão. Mas ao pensar que os mais de 20 milhões de adventistas espalhados em mais de 210 países pelo mundo estão estudando a mesma lição com a profundidade que ela nos traz, como você viu essa semana, várias palavras hebraicas, o seu significado, uma coisa me ocorre à mente. Nós temos que nivelar o conhecimento de nossa igreja. E você não pode nivelar o conhecimento da igreja por baixo, trazendo algo que seja quase que lógico, quase que de uma compreensão superficial. Nós temos que levar a nossa igreja a uma compreensão cada vez mais exata de Deus, de quem Ele é, dos atos divinos na história da humanidade. Então nós temos que nivelar, não é por baixo, nós temos que nivelar é por cima. E sabe por que eu digo isso? Porque qualquer membro da igreja adventista, ou mesmo você que não é adventista, mas gosta do estudo da Bíblia que os adventistas apresentam, você que é filho e filha de Deus, que teme ao Senhor, que está se preparando para a volta de Jesus, independente da religião que você segue, você percebe que nós temos que nos aprofundar no conhecimento da Bíblia. E ao estudarmos a lição da Escola Sabatina com todo esse conteúdo denso às vezes, eu digo para você com toda a sinceridade,
Nós temos membros em nossa igreja que sabem muito mais de Bíblia do que muitos pastores aí fora em outras religiões. Sabe por quê? Porque aqui nós incentivamos cada vez mais o estudo e o aprofundamento na palavra de Deus. É por isso que você aprende conceitos teológicos, palavras hebraicas, estuda, faz exegese de textos da Bíblia. Para quê? Para crescer no seu conhecimento. Isso que importa finalmente. Então, veja a lição como um desafio ao seu crescimento pessoal. E não perca a oportunidade a cada semana se debruçar sobre ela e aprender mais da Bíblia. E eu faço um apelo a você, se você não tem a lição ainda, faça contato com a nossa Casa Publicadora Brasileira, faça a sua assinatura, compre lição avulso, acesse pelos aplicativos, mas não deixe de se alimentar desse pão que vem do céu. Vamos então ao estudo. Na parte de sábado, que é uma introdução, nós vemos o livro de Gênesis começando a história dos atos divinos da criação. E é a criação da humanidade que marca o início da história humana e da história bíblica. E a lição disse claramente que a nossa existência, ela é um ato da graça de Deus. E para compreendermos melhor esse assunto, nós vamos focar então em Gênesis nos capítulos 1 e 2. Vamos entender o profundo significado do ato divino de criar o ser humano à sua imagem e semelhança e também o significado do sábado. Um outro elemento que vai surgir na lição dessa semana tem a ver com as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que estavam lá no Jardim do Éden. Esses são os elementos, que vão permear a lição dessa semana. Mas eu queria começar com o Salmo 100, versos 1 a 3. O Deus da criação, na parte de domingo. E o Salmo 100, 1 a 3 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então aqui nós temos a primeira parte do Salmo 100, um convite, celebrar a Deus e nos apresentar diante dele com cânticos. E no verso 3 vem um motivo pelo qual todo ser humano deve fazer isso. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Qual é a mensagem central do Salmo 100? Você deve aparecer diante de Deus, comparecer diante de Deus para louvar o nome dEle, para adorá-lo. Por que motivo? Porque nós somos feituras dEle. Ele nos criou. Essa é a verdade essencial que Gênesis 1 e 2 apresentam. Nós somos criaturas de Deus. E aqui começa a nossa aula de hebraico da lição da escola sabatina. Em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus, a lição está ensinando que a palavra hebraica ali é Elohim, para Deus. Você sabe que a palavra El, em hebraico, é Deus no singular e Elohim é plural. Então, Gênesis 1:1 pode ser traduzido como no princípio criou deuses, os céus e a terra. É claro que desde Gênesis 1:1 está presente ali as três pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso porque o ensino claro da Bíblia é que Deus criou todas as coisas, mas através de Jesus. E o verso seguinte, Gênesis 1:2, vai ensinar que o Espírito Santo pairava sobre a criação. Ou seja, você tem a presença dos três seres da divindade desde o início da Bíblia. Então a palavra Elohim, para Deus, fala de sua preeminência e também da sua força. Ele é o Deus que tem o poder de criar do ex nihilo, do nada. O ser humano não cria, o ser humano ele transforma, ele muda, ele adapta. Bom, eu estou usando, por exemplo, uma camisa, Alguém confeccionou essa camisa. Fez a camisa a partir do nada? Não. Pegou-se lá o algodão que veio da planta que Deus criou. Então, pegou-se algodão e fez, então, uma camisa de algodão. Ou talvez pegou-se uma seda e fez uma camisa, uma roupa a partir do bicho da seda, que Deus também criou. Então, o ser humano não cria nada, ele apenas manipula aquilo que foi criado. Você está me assistindo agora e para isso depende de uma conexão com a internet. Você depende de um aparelho físico que veio aí do plástico, que veio aí da terra, que veio de uma matéria já pré-existente. Mas Deus não. A palavra Elohim
fala a respeito de um Deus que criou do nada. Não havia nada e ele criou. Agora, em Gênesis 2, 4 a 25, aparece uma outra palavra para Deus, que é o que nós chamamos de o tetragrama sagrado. Você sabe que no original hebraico não haviam vogais, né? A inserção de vogais no alfabeto hebraico foi uma construção massorética que veio muitos anos depois. Mas as palavras do alfabeto hebraico eram apenas consoantes. E a consoante Y, W ou YH, WH, traduzidas seriam essas consoantes, a palavra Yahvé, ou Yahweh, ou Javé, ou Jeová, Reuvá, a pronúncia exata nós não sabemos qual é. Essas 4 letras formam o tetragrama sagrado. E quando a Bíblia usa essas 4 letras, talvez Yahvé, fala de um Deus que é próximo, de um Deus que se relaciona. Esse é o Deus da criação. Ao mesmo tempo que ele é Elohim, ele é o Deus preeminente, é o Deus todo-poderoso que cria do nada, ele também é o Deus Yahvé, ou Yahweh, ou Jeová, como queira, não sabemos a pronúncia exata, mas é o Deus da proximidade, o Deus que se aproxima, o Deus que se relaciona. Na realidade, o texto de Gênesis 1, ele é um apelo a adorarmos aquele que nos criou. Ao mesmo tempo que ele é um Deus transcendente, ele é um Deus imanente. É um Deus que se aproxima. É um Deus grande, mas que quer estar perto de suas criaturas. A adoração é isso. É você aproximar-se de Deus com o senso de quem Ele é. É você aproximar-se de um ser que nós amamos e servimos, porque somos feituras dele, mas não só por isso, mas é porque é um Deus também de amor. É um Deus que veio em socorro à criação assim que esta caiu em pecado. Bom, mas esse é o tema da semana que vem. Eu já estou dando aqui uma antecipação, um spoiler, né? Vamos para a segunda-feira. Deus é o Criador, agora vamos falar sobre o que Ele criou, a criação. Gênesis 1, 25. Gênesis 1, 25 diz que Deus criou e viu que tudo era bom. Essa palavra bom em hebraico, tov, significa que Deus fez e funcionava. Era bom. Ou seja, Deus criou a luz e a luz iluminava. Deus criou a planta e a planta dava frutos. Tov, tudo funciona. As coisas funcionam para o propósito as quais foram criadas. Isso é Tov. Mas quando chegamos em Gênesis 1:31, lá diz que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Então essa expressão muito bom indica que a criação funcionava, Tov, mas também era linda e perfeita. Não só funcionava, havia uma beleza naquilo que Deus havia criado. Havia perfeição. E essa perfeição divina, que era linda, não estava afetada ainda pelo pecado. Então imagine você, o nosso planeta Terra e todos os seres criados por Deus antes do pecado, na beleza da perfeição divina. Extraordinário. Essa declaração, Tov, bom e muito bom, que indica que tudo o que criava funcionava, mas não apenas foi criado para funcionar, havia uma beleza, havia uma estética na criação divina, contradiz radicalmente a teoria da evolução. E é bom abrir um parênteses aqui e falar teoria da evolução. Não é uma lei, é uma teoria. Tanto a criação quanto a evolução são teorias. Por quê? Porque não podem ser reproduzidas em laboratório. Você não pode voltar lá no passado, como nós cremos com base na Bíblia, há cerca de 6.000 anos, e recriar o processo, ou tentar replicar o que aconteceu lá. É por isso que a criação continua sendo uma teoria. É claro que nós, pela fé, acreditamos como verdade fundamental, porque a Bíblia é o nosso livro-texto. Para os evolucionistas, que acreditam em processos mutativos de aperfeiçoamento, também é uma teoria da evolução, porque não pode ser provada. Então, quando a ciência usa hoje as expressões teoria da evolução, teoria da criação, quando a literatura usa essas expressões, é porque são eventos que não podem ser provados.
E é claro que a gente entende que tem que ter muito mais fé para acreditar na evolução do que na criação. Essa criação foi concluída em 7 dias. A Bíblia diz isso. Deus terminou tudo no 6º dia e descansou no 7º. Se tudo foi concluído em 6 dias, não houve um processo evolutivo de longas eras, de milhares de anos. Eu li certa vez uma ilustração, e eu sempre menciono essa ilustração nos meus vídeos, que acreditar que todas as coisas criadas como nós conhecemos vieram do acaso, produtos de um mero acaso, é você acreditar também que quando um forte vendaval atinge um ferro velho cheio de latas, ferros retorcidos, este vendaval, quando atinge esse ferro velho e na força de retorcer os aços, as latas, aquilo que está depositado no ferro velho, o resultado desta ação é a produção de um avião 747, pronto para decolar. Tão absurda a ideia de que o vento batendo em um ferro velho possa produzir um avião 747 pronto para voar, é a ideia de que a criação como nós conhecemos veio do acaso. E as pessoas que defendem o ato divino da criação, uma expressão que é usada no meio científico, o design inteligente, as pessoas que acreditam no design inteligente, elas se valem também de um argumento chamado de complexidade irredutível. O que é complexidade irredutível? Bom, a Wikipédia defende esse conceito como sendo certos sistemas biológicos que possuem uma complexidade altamente improvável que tenham surgido de forma evolutiva a partir de predecessores mais simples e menos complexos. Através de mutações aleatórias, a seleção natural, isto é, sem interferência de inteligência. Então existem sistemas biológicos tão complexos no nosso mundo hoje que eles só podem ser funcionais se todas as suas partes estivessem presentes e fossem montadas numa ordem correta. Existe um defensor dessa teoria, dessa complexidade irredutível, chamado Michael B., e ele usa como exemplo, para ilustrar o seu conceito, uma ratoeira. E ele diz que uma ratoeira, ela tem algumas partes. Ela tem uma base, onde as peças se sustentam. Ela tem um prendedor, que prende o ferro na base. Ela tem uma mola, que vai impulsionar o martelo. Então, você tem uma base, você tem o prendedor, a mola e o martelo. Uma ratoeira é uma estrutura simples que uma criança pode montar. Mas se você tirar um dos elementos dessa ratoeira, se você tirar a base, não dá para você montar uma mola e um martelo. Não tem aonde se apoiar. Se você tirar o martelo, ela não vai prender. Se você tirar a mola, não haverá força, propulsão. Ou seja, um elemento tão simples, mas que se não tiver os 4 elementos no momento da sua montagem, ela não funciona. Agora, se uma ratoeira tão simples que uma criança pode montar não pode funcionar se não tiver todas as peças e for montada ali juntas, o que dizer da complexidade irredutível que existe em nosso universo, quando se observa o macrocosmo e o microcosmo? Vamos pensar no microcosmo? Pensa na complexidade da visão do ser humano. E pode ser que eu esteja falando agora para alguém que estudou muitos anos e formou-se e é um oftalmologista. Alguém que tem gastado anos e anos de sua vida para entender como funciona a visão humana. Quantos mistérios há ainda a serem desvendados? Quantas perguntas às quais não temos respostas? Quantas doenças que não são curadas? Oculares.
Quantos problemas de vistas que não são solucionados? É uma complexidade num órgão do ser humano. O que dizer de todo o corpo humano? O que dizer do nosso planeta? Você entendeu o que é complexidade irredutível? É muita informação. É uma carga enorme de informação, de construção de sistemas, como diz a proposta, né? Sistemas biológicos, que não poderiam existir se não houvesse uma mente inteligente por detrás de tudo isso. É por isso que nós acreditamos na criação divina. Deus criou tudo a partir do nada. E eu e você somos feituras dele. Bom, vamos avançar com a lição. A parte de terça falou sobre o sábado. E esse é um tema muito especial, né? A lição trouxe Gênesis 2, 2 e 3 e o quarto mandamento lá em em Êxodo 20, versos 8 a 11. Foi por ter concluído a criação que Deus instituiu o sábado. Portanto, quando guardamos o sábado, nós expressamos nossa fé no Criador. Se você acredita em Deus e não guarda o sábado, talvez está faltando um elemento chave do seu cristianismo. É o reconhecimento de que Ele é o Criador de tudo e que nós somos frutos de suas mãos. Não, pastor Arilton, eu acredito em Deus, mas não guardo o sábado, não aceito o sábado como verdade. Por que você não aceita? Certamente não foi porque você encontrou argumentos bíblicos para isso. Eu já li a Bíblia algumas vezes e não tem argumento bíblico para contrariar o sábado. Pelo contrário, você vai encontrar mais de 100 textos na Bíblia que falam sobre o sábado e também sobre sua santidade. Eu acho que talvez você deva voltar agora à posição de criatura e entender que em matéria de religião, você não escolhe o que fazer. É Deus quem escolhe. Você não escolhe um dia para adorar. Ele já deu um dia para você adorar. E quando você quer ser maior do que Deus e dizer ou ensinar que o dia que Ele criou eu tenho um dia melhor, você não está se colocando na posição do Criador? É por isso que a guarda do sábado é um reconhecimento de quem nós somos. Guardar o sábado é você se colocar no local devido. Guardar o sábado é você respeitar que existe uma origem e nós somos criados e não criadores. Tentar mudar isso é colocar o filho para dar ordem no pai. Tentar colocar um outro dia de guarda, como domingo, como sexta-feira, ou qualquer outro dia, é você dizer que o filho tem o direito de dar ordem para o pai. Não é assim que funcionam as coisas. Uma criança, como eu tenho aqui em casa, de 4 anos, 6 anos, 7 anos, eu tenho 3, eles não têm a responsabilidade, o conhecimento, a maturidade para dizer para o pai o que o pai tem que fazer. Espera-se que o pai, pela sua função, tenha conhecimento, sabedoria, maturidade, responsabilidade para dizer o que eles devem fazer. E aí? Você tem assumido o papel de filho tentando dar ordens para o pai e dizer para o pai, não, o senhor criou o sábado, mas eu tenho um dia melhor. O senhor criou o sábado, mas eu quero o domingo. Ah, amigo, deixa eu falar o seu coração hoje. Eu sei que milhares de não adventistas assistem os meus vídeos. Eu queria fazer um apelo ao seu coração. Deixe Deus ser Deus. Seja filho. Assuma uma posição de humildade. Você é criatura. Deus disse, está dito. Trabalha 6 dias, descansa o 7º. Mas eu descanso o 7º. Não, o seu 7º tem que ser o 7º. E a Bíblia diz que o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Não é o domingo, não é a terça. O 7º dia da semana é o sábado. Assim como Deus descansou das obras dele, nós também podemos descansar das nossas.
E se nós concordamos que tudo que Deus criou, inclusive o ser humano, o nosso corpo, que não é mal, como alguns ensinam, eu devo aproveitar essa grande verdade bíblica para que nesse corpo, que é bom, que Deus me dê uma mente racional, raciocinar, aceitar a verdade que Ele tem todo o direito de dizer para mim o caminho melhor a seguir. E o caminho melhor que Ele tem para mim e para você é o sábado. Ainda que o pecado tenha retardado o processo de Deus, ainda que o pecado tenha atrapalhado os planos divinos, todas as vezes que Jesus curava no sábado, e Ele fez isso várias vezes, Ele estava indicando que um dia o pecado, a dor, o sofrimento, a morte vão acabar. O sábado aponta então não apenas para a criação, mas para a redenção, para a esperança humana de um dia sermos redimidos e termos uma vida perfeita como era para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O sábado é um antegozo do céu, por isso não perca nunca a oportunidade de a cada semana separar do sábado para se colocar na sua posição de criatura e adorar o seu Criador, que é todo-poderoso, que é Elohim, que cria do nada, mas também é Jeová, que se aproxima das suas criaturas, porque é um Deus que quer se relacionar, porque é um Deus que nos ama. Bom, pois bem, vamos avançar, eu não quero passar de meia hora. Quarta-feira, a criação da humanidade. Gênesis 1, 26 e 27 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, os três seres divinos participando da criação. Eu estive recentemente nos Estados Unidos, onde eu fiz 6 seminários sobre o Espírito Santo. Está aqui no meu canal disponível na playlist, sobre uma semana especial lá no New Jersey. E alguém me perguntou assim: mas pastor, quando chegarmos nos céus, então nós vamos ver Deus Pai, ver Deus Filho e ver Deus Espírito? Sim, são 3 seres distintos. Você não vai ver um ser que se apresenta como 3. Você não vai ver um ser do qual emana o Espírito. Não, você vai ver Deus Pai, vai ver Deus Filho e vai ver Deus Espírito. Nós o veremos face a face. Nós o conheceremos como somos conhecidos. É o que Paulo nos ensina. Gênesis 1, 26 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança. Imagem, vamos voltar para a língua hebraica. Essa lição de escola sabatina é uma aula de hebraico, é uma aula teológica que nós temos que aproveitar. Tselem, eu não sei se essa é a pronúncia certa, mas eu leio assim. Eu não sou professor de hebraico, me desculpa, tá bem? Tselem, forma concreta do corpo físico. Nós somos criados à imagem. Como é Deus? Parecido com a gente. Por quê? Porque Ele nos fez parecido a Ele, entendeu? Como é Deus fisicamente? Parecido com o ser humano. Porque Ele escolheu nos fazer iguais a eles. Tselem, imagem concreta de um corpo físico. Ele nos fez a sua imagem, fez também semelhança, demut, uma outra palavra hebraica. O que significa demut? Qualidades abstratas. A abstração tem a ver com pensamento, raciocínio, sentimento. Ellen G. White, no livro Educação, página 8, ela diz que nós fomos criados semelhantes a Deus, física, intelectual e espiritual. Esse é o sentido, esta é a visão da integralidade do ser humano na Bíblia. Nós somos um ser físico, intelectual, espiritual, mental, todas essas dimensões se relacionam com o nosso Criador. E Gênesis 2:7, que a lição também trouxe, é dito que nós fomos criados por Deus e passamos a ser alma vivente. Nós passamos a ser. Nós somos uma alma vivente. Quando Deus juntou o pó da terra e o fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Essa é a grande verdade bíblica. E é nesse campo que se perdem muitas religiões e o próprio espiritismo, acreditando em processos de reencarnação. Amigo, você não tem um espírito, você não tem uma alma dentro de você.
Você é uma alma. E quando essa consciência, que é o fôlego de vida, se separa da matéria, que é o corpo, acabou o ser humano. Depende agora de uma ressurreição. E Jesus diz que ele vai ressuscitar todos, lá em João 5, 28 e 29. Bom, eu queria ficar em 30 minutos, mas eu vou ter que avançar um pouquinho. E eu queria terminar então com o dever da humanidade. Em Gênesis 2, 15 a 17, a Bíblia diz que Deus, ele tomou o homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Mas aqui aula de hebraico. Cultivar, avad, significa trabalhar. Guardar, chamar, do hebraico, significa preservar o que recebeu. Então a primeira responsabilidade nossa é com o planeta Terra, que Deus nos deu para trabalhar na Terra, para guardar, para preservar o que nós recebemos. Então a Bíblia, ela é ecológica. Nós temos que guardar a nossa casa, o nosso planeta. Nós temos que preservar a natureza. Isso é bíblico, isso é cristão. Segundo dever, comam de todos os frutos, menos daquela árvore. Aqui há uma restrição. Aqui há um segundo dever. Você tem que ter sabedoria para saber que há restrições, que existem coisas que não foram criadas para alimento. Se lá no Éden havia árvore que era uma clara indicação da obediência, era também um símbolo de que Deus salva pela graça, e essa graça nos leva à obediência. Hoje também você deve entender que nós somos criaturas divinas e temos que preservar a criação, inclusive o corpo. Há também restrições. Você não pode comer e beber de tudo como muitos ensinam. É bom você se aprofundar nessa questão. E o ponto 3, o homem agora se une a uma mulher e ambos serão uma só carne. Há um terceiro dever aqui para a humanidade. A aliança conjugal fala da nossa responsabilidade de cuidar do cônjuge. Então aqui eu encerro a lição, para não me delongar muito, com duas instituições que Deus deu para mim e para você, e essas instituições são bênçãos anteriores ao pecado. O sábado e a família. Você entende agora por que o diabo odeia tanto o sábado e odeia tanto a família? E está fazendo de tudo nos dias atuais para acabar com essas duas bênçãos? É porque elas são bênçãos edênicas, dadas por Deus antes mesmo que houvesse pecado. Eu queria convidar você a desfrutar dessas duas bênçãos. A bênção do sábado, a bênção da família. Que Deus conceda a sua graça e seu poder para que nós experimentemos todas as coisas boas que Deus deixou para nós nesse mundo. E é claro, com muita responsabilidade, com muito amor e cuidado. Semana que vem, nós vamos falar sobre a queda. A lição 2 vai colocar o ato de Adão e Eva em desobedecer e todas as consequências resultantes desse ato. Mas é o tema de semana que vem. Por hoje, quero convidar você a nós nos colocarmos nas mãos de Deus e a desfrutar das bênçãos do sábado e da família e a sermos felizes na plenitude que Deus deseja que todos nós sejamos. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado por esses momentos de reflexão, que a Tua palavra fale sempre ao nosso coração e nos prepare a cada instante para o Teu regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui, me despeço. Obrigado por 34 minutos que passamos juntos hoje. Tenho um pedido para você. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva. Arilton Oliveira Oficial. Ative o sininho para você receber as informações, as novidades do canal. Se você gosta do conteúdo, deixe o seu like. Pegue o link na descrição e manda para os seus amigos para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Se você não gosta do conteúdo, deixa aí o seu dislike. Eu respeito isso. Se você tem alguma observação, coloque nos comentários. Eu leio alguns, não muitos, mas eu leio alguns também. E sempre estou antenado para nós aperfeiçoarmos, porque o que a gente faz não é perfeito. Temos que melhorar sempre. Semana que vem a gente se encontra. Deus abençoe você. Um abraço carinhoso para você e para a sua família.